ser lançadas agora, para que elas frutifiquem como árvore frondosa. Eu o abençoo para ser usado pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Prega bem, varão. Amém. Glória a Deus. Deus é bom. Não é bom? Deus é bom. Gostaria que, nessa manhã, nós pudéssemos ser movidos a uma reflexão. Porque eu entendo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E muitas vezes nós temos um privilégio aqui nessa igreja local, e eu posso falar porque eu conheço muitos outros lugares, de receber comida muito boa que sai desse altar. Não é verdade? É verdade, gente, é isso mesmo. Né? Dá uma responsabilidade vir aqui pregar depois de Nicolau, depois de Robério, depois de Arles, não é brincadeira. Por quê? Porque daqui flui uma comida muito boa. E, às vezes, nós podemos cometer um erro de se habituar com a palavra de Deus, né? E a gente ouve a palavra de Deus e parece que a gente sai daqui sem a devida reflexão naquilo que foi liberado. Por quê? Por que esse momento da palavra é importante? Porque o Espírito Santo prepara esse momento para liberar algo sobre a igreja. Porque nós estávamos num momento de adoração. Nesse momento de adoração, quando adoramos o Senhor também ministra em nossos corações. Mas quando há uma unidade do corpo de Cristo, o Senhor, Ele quer liberar algo especial. Eu me lembro que quando eu fui para Israel, 2008, não me lembro que ano que foi, 2008, 2009, não sei. Fui com o Nicolau, que teve aqui, eu fui na caravana dele. E as pessoas, por vezes, me perguntam, o que mais te impactou lá em Israel, né? Eu quero dizer para você que desde que você entra lá na cidade, você começa a ser impactado, né? Tudo te impacta, né? Então você vai lá no túmulo de Jesus e Ele não está lá, aleluia. Ele não está lá, por quê? Porque Ele ressuscitou. Mas de tantas coisas belas que eu vi lá, algo que o Senhor me tomou e eu comecei a chorar, foi na nascente do Rio Jordão. À beira do Hermon. E quando nós fomos lá, estava uma seca tão terrível, que eles têm um sistema de dessalinização de água lá, que eles mandam água para poder aguar os jardins, essas coisas, e deixam aquela água potável só para beber. E já estava no crítico do crítico. Então, uma das coisas que nós oramos muito lá é para que pudesse chover. E eu fui na nascente do Rio Jordão. Quando eu cheguei na nascente do Rio Jordão, eu achei que eu ia ver uma nascente, né? E era como diz o caipira, um corguinho. Era um corguinho saindo assim. E eu olhei para aquilo, e aquilo é que abastece Israel, gente. E é tão tremendo porque estava muito seco, muito seco, muito seco. E eu olhei para o Monte Hermon e havia neve. Israel é tremendo, né? É um país onde há deserto, onde há mar e onde há neve. É uma terra que emana leite e mel mesmo. Deus não se engana, não se equivoca. E quando eu estava ali, me veio o salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como bálsamo precioso que desce da cabeça para a barba de Arão. É como a névoa que desce do Hermon para trazer o frescor. E é nessa comunhão onde o Senhor libera a bênção e a vida para sempre. Aí eu fiz uma comparação o quanto o Hermon é importante para Israel. Sem o Hermon não havia vida, porque a nascente do Jordão não é suficiente para abastecer. O que abastece a água é os de gelo do Hermon que desce
o Rio Jordão e vai. E a Bíblia fala que ele compara isso, como é que eu vou dizer assim, coisa tão essencial para a vida de uma nação, como a comunhão entre os irmãos. Não é tremendo isso? A gente lê aquilo e acha bonito. Puxa, é bonito mesmo a gente estar em comunhão. Mas não, a comunhão é algo tão tremendo, tão maravilhoso, tão sobrenatural, que Deus compara como a essência da vida. Então, eu entendo eu quero que a gente possa refletir nessa manhã sobre uma cultura do reino de Deus. Que a cultura do reino de Deus, ela é diferente da cultura o qual nós estamos habituados. Eu até peguei aqui uma definição da sociologia, o que é uma cultura. A cultura é um conjunto das estruturas sociais, religiosas, etc., das manifestações intelectuais, artísticas, que caracteriza uma sociedade. Então, nós vivemos, todo mundo vive debaixo de uma cultura, amém? Vocês estão comigo? E a cultura ela é geracional, ela vem de uma localidade, ela vem daquilo que nós aprendemos, ela vem daquilo que a gente vê as pessoas fazerem, ela vem daquilo que a gente vê os nossos pais fazerem. Alguém já ouviu aquela história que um casalzinho novo, eles casaram, e o marido, o jovenzinho, gostava muito de comer peixe. E, em especial, ele gostava do rabo do peixe, torradinho e crocante. É bom mesmo, né? E na primeira vez que a jovem esposa foi cozinhar para ele, ele falou assim, olha, eu quero um peixe e eu quero que frita o rabo dele. Aí a esposa falou assim, não se come rabo de peixe. Aí ele falou assim, como assim não se come? Mas por que não se come? Porque minha mãe me ensinou assim. Minha mãe me ensinou que rabo de peixe não se come. Puxa, mas eu venho de uma outra família, eu como rabo de peixe, é muito bom, torradinho, gostoso. Não, de jeito nenhum, eu não faço rabo de peixe. Mas por quê? Bom, vamos perguntar para minha mãe. E foram perguntar para a mãe dela. E perguntaram, o rapaz perguntou, por que a senhora ensinou ela que não se pode comer o rabo do peixe? Não, rabo do peixe nem pensar, não pode. Mas por que não pode? A minha mãe me ensinou assim. É mesmo? Vamos até a vozinha. Aí foram procurar a vozinha e perguntaram para ela, ô vó, afinal de contas, por que é que a senhora ensinou a sua filha e a sua neta que não pode comer o rabo de peixe? Ela falou assim, eu nunca fiz isso. É que eu gostava daqueles peixes maiores e a minha frigideira era pequena. Para caber na frigideira, eu tinha que cortar o rabo fora. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Às vezes, algo que é um costume que alguém começou a fazer, se torna uma cultura. E se passasse isso para neto, o bisneto ia falar que era um sacrilégio comer rabo de peixe, porque era pecado, porque Deus não se agradava, sei lá o que iam inventar para não comer o rabo do peixe. Então, a cultura é tudo aquilo que a gente vive, tudo aquilo que está ao nosso redor. E, normalmente, a gente se sente bem quando a gente vai a favor da cultura local. Não é verdade? Quando a gente vai com todo mundo, você está bem com todo mundo. Está tudo certo. Não tem nenhum problema, porque você está de acordo com aquela cultura do país. Aí, você se converte. Aí, Deus manda um presente para mim e para você, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. E aí você recebe Ele como seu Senhor e seu Salvador na sua vida. E aí começa a acontecer algumas coisas, porque a Bíblia começa a te ensinar que eis que agora tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram. E aí começa a acontecer algo dentro de você, porque aquele presente que Deus deu, que foi Jesus, Ele subiu, mas Ele deixou
o próprio Deus agora morando dentro de mim e de você. E agora, o próprio Deus, o Espírito do próprio Deus, que segundo a palavra diz, que sonda e conhece os mistérios de Deus, que sabe tudo sobre Deus. Tudo, porque Ele é o próprio Deus. E aí agora Ele vem e habita dentro de mim e de você. Nós, esses pequeninos, nitrato do pó de nada. E aquele Espírito gigantesco, agora vem morar dentro de nós. E esse Espírito começa a nos ensinar agora uma nova cultura, que é uma cultura do reino. Só que essa cultura do reino é uma contracultura de tudo aquilo que a gente aprendeu. Sim ou não? Parece que tudo que a gente aprendeu estava errado. E estava mesmo. Depois que você se converte, aí você começa a ler a palavra, mas você tinha, eu tinha certeza que isso era assim. Agora não é mais, né? Eu ouvia desde pequenininho, se você for bonzinho, você vai para o céu. Se você não for bonzinho, você vai para o inferno. Não é lógico isso? Não é tranquilo andar nessa onda aí? Não é? Só que não é verdade. Isso é uma baita de uma mentira. Como comer o rabinho do peixe. Não tem mal nenhum comer rabo de peixe. Só que nós somos tão enfronhados com essa cultura antiga, somos saturados, sabe o que é saturado? Todos os poros, que é uma dificuldade para que você possa entender as coisas do reino de Deus e passar a praticar. Porque, afinal de contas, nós vivemos em meio a essa cultura. Mas é isso que Deus quer de mim e de você. Não é verdade? Quando Jesus intercedeu, porque Jesus intercedeu por mim e por você, não é? Na famosa oração sacerdotal de Cristo. Ele intercedeu e disse assim: Pai, eu não peço só por esses, eu peço por aqueles que ainda vão crer. Você está nessa? Eu estou. Eu sou aquele que Jesus falou lá, que eu ainda ia crer. Eu estou nessa. E aí Jesus diz assim: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, eu não quero que o Senhor os tire dessa convivência, eu não quero que o Senhor tire no meio dessa cultura que eles vivem, mas eu quero que o Senhor os livre do mal. E a única forma de nós sermos livres do mal é nós aprendermos a viver numa cultura que não tem nada a ver com a cultura da Bíblia, mas nós vivemos uma contracultura disso e nos colocarmos na cultura e vivemos a cultura do reino. Sem isso, nós não vamos ser livrados do mal. Por quê? Porque dentro dessa cultura, e eu falo isso por mim, e eu espero que você se identifique com isso, quantas vezes a primeira solução que passa na sua cabeça por um determinado problema, não é uma solução da cultura desse reino aqui? Não é? E se você não estiver atento, e se você não tiver com o teu coração, com o teu espírito quebrantado diante de Deus, você muito fácil, mas olha, muito fácil, você toma decisões segundo este reino e não segundo o reino de Deus, porque o reino de Deus é oposto a esse reino. Amém? A reflexão, porque o que eu falo aqui para vocês, queridos, é aquilo que eu estou refletindo na minha vida. O que eu procuro trazer daqui é algo que o Senhor está tratando no meu coração. É que a gente possa refletir nesses dias, será que de fato nós estamos entendendo e vivendo e praticando a cultura do reino de Deus? Essa é uma pergunta que eu faço para mim e que eu faço para você. Porque não é fácil. Se você não estiver enraizado, se você não estiver cheio
da palavra e do Espírito de Deus. Eu costumo dizer assim, a minha vida e a sua vida é como uma esponja de lavar louça. Quantos lavam louça em casa aí? Aleluia, eu lavo. Né, Rô? Eu lavo, não vai falar que eu sou mentiroso, hein? Eu não lavo tanto, mas eu lavo. Uma esponja, se você pegar essa esponja limpinha, tira lá do saquinho e bota ela na água cristalina. Quando você apertar essa esponja, vai sair o que dela? Vai sair o quê? Água cristalina. Agora, se você pegar essa esponja e enfiar no esgoto, justo esgoto? Não, mas é esgoto mesmo que eu quero. Pela comparação, precisa ser esgoto. Se você mergulhar ela no esgoto, e a hora que você apertar ela, vai sair o quê? A cultura do reino nos ensina de que nós não somos medidos por aquilo que a gente faz, mas nós somos medidos pela forma como a gente reage às situações. Não é verdade? Porque eu falar que eu sou crente é fácil, não é? Eu posso colocar a roupa de crente, eu posso me parecer com crente, eu posso ter um linguajar de crente, falar o crentez, não é? A gente não fala um crentez bonito? Às vezes a gente até esquece, às vezes eu estou falando com o meu cliente lá, o meu cliente fala, pô, mas o que você está falando aí? Não, é uma linguagem própria que eu tenho, que é o crentez. Né? Só que, quando você entende a cultura do reino, você vai ver que o mais importante é como você vai reagir a determinadas situações. Porque é na tua reação que pode se observar a profundidade da palavra e do Espírito que habita em você. Amém? Não é verdade, gente? É verdade. Eu tinha um pastor, logo que eu me converti na igreja presbiteriana. E eu tinha um pastor, ele gostava muito de jogar bola, eu também. Gente, crente quando vai jogar bola, misericórdia. Você descobre o cara fácil. Ali espremer é fácil. E esse pastor era um homem tremendo. Mas para jogar bola, se você desse uma entrada mais forte, ele te quebrava na próxima. Se ele perdesse, ele saía inconformado, brigando com todo mundo. Né? Então, o que eu estou querendo dizer é que são nessas coisas que nós vamos perceber em que cultura que de fato nós estamos vivendo. Porque não adianta a gente achar, porque nós estamos aqui dentro do templo, que nós estamos protegidos. Alô? Não é? Eu estava lendo ontem, eu até notei aqui, em Jeremias capítulo 7, de 3 a 11, não tem muito a ver com o que eu estava querendo pregar, mas eu li isso aqui e me chamou muito a atenção. E assim diz a palavra, ó, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, corrijam a sua conduta e as suas ações, eu os farei habitar nesse lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem, este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, e se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, e não derramarem sangue inocente neste lugar, e se vocês não seguirem outros deuses para a sua própria ruína, então eu os farei habitar nesse lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que pode roubar e matar, cometer adultério e jurar falsamente, queimar incenso a Baal e seguir outros deuses que vocês não conheceram, e depois vir e permanecer perante mim neste templo, que leva o meu nome, e dizer, estamos seguros.
Seguros para continuar com todas essas práticas repugnantes, este templo, que leva o meu nome, tornou-se para vocês um covil de ladrões. Cuidado, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Que palavra, hein? Que palavra. Às vezes, dentro de uma cultura mundana que a gente vive, a gente acha que o estar na igreja, de fazer parte de um corpo, é suficiente para nos trazer segurança. Não é verdade, gente? Fala aí. Me ajuda aí. Que nem o da Atena. Me ajuda aí, meu. Não é? Às vezes a gente pensa que por viver uma vida de religiosidade, uma vida de ritualidade. Por quê? Porque a religião não é uma coisa ruim. A religião é uma coisa boa. A religiosidade, que é um problema, porque é uma religião associada com farisaísmo e iniquidade. Às vezes fala, não, a religião não é boa. Não, a religião é coisa boa sim. Ah, os ritos não são bons. Ritos são bons sim. Deus ensinou a gente a fazer rito. Não é? Nós comemos a ceia do Senhor juntos aqui, é um rito que o Senhor ensinou, e é uma coisa boa, é uma coisa tremenda. A gente anuncia coisas nos ares quando nós comemos e participamos da ceia do Senhor. Não é verdade? Aí o Senhor, quando a gente se converte, Ele começa a nos ensinar que nós precisamos mudar de natureza. Aí, um versículo que o Ricardo não conhece, que é Romanos 12, 2, né, Ricardo? Aí o Senhor começa a nos ensinar e dizer assim, gente, é o seguinte, tudo bem, vocês se converteram, vieram tudo tortinho, eu amo vocês, do jeitinho que vocês são. Tudo mulambinho, tudo estragadinho, não tem problema não. Eu amo vocês, mas agora nós vamos começar algo diferente na vida de vocês. Primeira coisa, vocês não podem tomar a forma deste mundo. Ou seja, vocês não podem viver conforme a forma dessa cultura que o mundo oferece para vocês. Porque o conformidade aqui não é só um conformismo, mas também é tomar a forma de. O conformar é ter a forma. Amém? Estão comigo? Você tem a forma. Então, ele está começando a nos ensinar agora que nós precisamos ter uma forma diferente. Nós não podemos mais nos conformar com aquilo que o teu pai, que a tua mãe, que o teu avô, sei lá quem te ensinou. Ah, mas não fala de mainha, não fala de paizinho, não fala da minha avó. Não estou dizendo que eles estavam errados, é o que eles podiam te passar. Porque eles aprenderam assim. E garanto que passaram com muito amor. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que agora há uma proposição para mim e para você, não aceitar mais essa cultura que foi imposta desde que nós nascemos, para que você possa experimentar o propósito perfeito de Deus para a tua vida. Porque se você viver conforme essa cultura desse mundo, viver na forma desse mundo, você não vai ser capaz de receber o melhor de Deus para a sua vida. E quando nós falamos da nossa criatura, gente, nós somos feitos assim, nós somos feitos do pó da terra. É a nossa natureza carnal. Nós somos feitos do pó dessa terra. Mas nós também fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Não é? E Deus é espírito. Então, quando falamos de imagem e semelhança de Deus, nós estamos falando do rostinho bonito que Deus deu para nós, não é? Não é? Nós não temos um rostinho bonito? Pensa bem. E cada um diferente um do outro. Né? É impressionante, né? Como é que pode isso? Você pode pegar os irmãos gêmeos que você olha e não vê diferença nenhuma. Você vive 3 meses com eles, você já sabe quem é um e quem é outro. Não é? Não tem igual. Não tem igual. Né? Então, Deus nos fez a imagem e semelhança, então Deus nos fez espírito. Então agora, quando a gente nasce, a gente vem com uma cultura do pó da terra. A cultura carnal. Tudo que nós aprendemos. Não é? Eu me lembro que meu pai falava para mim assim quando eu era pequeno. Cara, você não chora, menino. Meu pai não deixava eu chorar. Ele falava, se você for lá na rua brigar e apanhar, não vem chorando.
Porque homem não chora. Se ele me visse lá no Jordão chorando. E eu aprendi isso, e eu achei que era uma coisa certa. E eu não chorava. Quantos estão entendendo o que eu estou falando aqui? Não é tremendo isso? E aí o Senhor começa a propor algumas coisas diferentes para nós. Olha, vamos para Gálatas 5, a partir do verso 16. Gálatas 5, a partir do verso 16. Digo, porém, andai pelo Espírito, e não haveis de cumprir a cobiça da carne. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes se opõem um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas, as quais são a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a feitiçaria, as inimizades, as contendas, os ciúmes, as iras, as facções, as dissensões, os partidos, as invejas, as bebedices, as orgias e coisas semelhantes a estas, contra as quais vos previno, como já antes vos preveni, que os que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longanimidade, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Até aí, Vlad, obrigado. Então agora o Senhor começa a nos ensinar de que nós temos que mudar uma natureza, e que essa natureza é tão forte dentro de nós, que há uma luta, há uma batalha, daquilo que é a cultura dessa terra, com aquilo que eu vou chamar de contracultura do reino. Porque contracultura é uma palavra para se dizer um grupo de pessoas que vive dentro de uma cultura, mas não vive aquela cultura, vive uma cultura própria. Tá bom? Então nós podemos dizer que é uma contracultura do reino dentro dessa terra, que o próprio Jesus falou que nós deveríamos estar aqui. Por quê? Porque Deus amou o mundo. Por quê? Porque o céu ainda não está completo. Amém? Está faltando umas pessoinhas lá. Só que tem mais gente ali fora que também vai para o céu. Eles não sabem ainda. Eles não têm nem ideia do que é. Não têm noção. Talvez vive uma vida que é impossível para qualquer um pensar a possibilidade de ir para o céu, porque talvez fez tanta coisa errada na vida, e vem aquela mentira, aquele conceito de que de tudo que ele praticou é impossível, ele já está condenado. O inimigo já colocou uma mentira na mente dele e disse: você não tem mais jeito. Eu me lembro quando uma irmã da Rosana saiu de casa, aprontou, quando a Rosana era solteira ainda. E o diabo tripudiou na vida dela. Era uma moça formada, falava francês e tinha formação em balé. E foi morar na favela. E ficou muito tempo, teve vários filhos com um monte de gente. Uma vida toda desregrada. Ela em cima? Ah. E quando a gente se converteu, isso há mais de 23 anos atrás, 25 anos atrás, a gente foi incomodado e começamos a orar pela vida dela. Só que nós não tínhamos contato com ela. Porque o contato que ela teve uma vez comigo, logo que eu casei com a Rosana, que ela foi lá na minha casa pedir dinheiro, que ela estava com câncer de pele. E eu dei dinheiro para ela, ela não tinha nem câncer e nada na pele.
Então foi o último contato que eu tive com a irmã da Rosana. E aí, a Rosana principalmente ficou muito incomodada, disse, não, agora começamos a entender algumas coisas que aconteciam na vida dela. Gente, isso é demônio puro. E a gente não sabia, não entendia. E achava que o negócio era tudo com ela. E aí nós começamos a orar. E aí eu não me lembro bem se ela entrou em contato com a mãe da Rosana. Eu sei que reatou um contato. E quando reatou um contato, a Sandra falou assim para a Rosana, vocês se converteram, né? Você não sabe, eu estou indo numa igrejinha, lá na favela, numa Assembleia de Deus. E ela falou assim, já quebrei aquela igreja 2 vezes. Ela ficava endemoniada e quebrava tudo. Quebrava os bancos, quebrava tudo. E aí nós começamos a nos aproximar dela, mas, gente, a gente também não entendia a patavina de batalha espiritual. Amém? Mas Deus é bom, não é? É bom Deus, porque se não fosse Ele, meu Deus do céu. Às vezes a gente se acha muito, eu tenho que ter esse conhecimento, tem que ter aquele. Só precisa saber uma coisa, é que Deus é bom e pode todas as coisas. Só isso. O resto, tudo, a gente vai indo. E aí a gente começou, então, a orar, ir na casa dela, e as irmãzinhas lá da Assembleia de Deus, fiéis, orando, expulsando o demônio dela. E ela foi melhorando, e ela aceitou Jesus. Só que o que eu estou falando é sobre essa cultura e essa mentira. Por quê? Porque o diabo visitava ela à noite na casa dela e dizia para ela assim, você é minha. O próprio demônio, ela sonhava que ela sentia o cheiro do demônio no sonho. Você é minha, você nunca vai poder ir para o céu, porque você é minha. E aí ela acordava no outro dia, cheia de dúvida. Ai, mas eu não sei, olha o que eu já fiz na vida. Olha isso, olha o que eu já aprontei. Quantas pessoas eu magoei. Eu acho que o diabo está certo. Querido, o diabo nunca está certo. Ele nunca está certo. Porque ele é um mentiroso. A base do trono dele é o engano. Então ele quer nos enganar e quer que a gente viva algo que a gente pensa que está certo. Porque a batalha espiritual, ela acontece na nossa mente. Amém? É aqui, querido, que acontece a batalha espiritual. Às vezes você já teve um pensamento que você fala assim, não é possível, esse pensamento não é meu. Já teve? Eu quero dizer que não foi teu mesmo. Porque ele lança setas, lança dardos na nossa mente. Né? Então a base do trono dele é o engano e é a mentira. Então nós vivemos debaixo de uma cultura da mentira. E daqui a pouco agora o Senhor começa a nos propor que a gente tem que abandonar tudo isso. Abandonar a prostituição. E você fala assim, pô, mas vou abandonar isso? Isso é bom demais. Porque é do jeito que você aprendeu. Foi assim que te ensinaram. Sim ou não? Dentro de uma cultura. Eu era assim. Me ensinaram a ser assim. E de repente agora não é mais. Isso não é fácil. Porque isso exige que você tenha um entendimento do que é reino. E reino não é um lugar físico. Reino não é um domínio onde você risca uma linha ali e fala, não, esse aqui é o reino. Não, o reino é uma esfera. É um ambiente. E reino é um ambiente onde a autoridade reina. Então, se você não permitir porque Jesus nos ensinou que o reino agora está dentro de nós. Então, significa que dentro de nós agora há um governo e uma autoridade irrestrita de Deus sobre a minha e sobre a sua vida. Assim é o reino de Deus. E muitas vezes nós cantamos e nós oramos e falamos, vem o reino de Deus. Não é? Assim aqui na terra como no céu. Vem o reino sobre a minha vida. Mas você não permite, você não entende que o reino exige que você abra mão dos seus direitos e passe agora a ser governado por alguém. Isso é o reino vindo dentro da gente. Aquilo que você achava e tinha certeza que era certo, não vale nada. Eu tenho uma irmã, hoje é uma serva de Deus, ela era psicóloga
e ela fazia viagem astral. E quando eu comecei a pregar a palavra para ela estava numa situação muito complicada, se separando do meu cunhado. E ela tinha muita dificuldade para entender as coisas de Deus. Aí um dia, pelo Espírito, o Senhor me deu uma estratégia. E eu falei para ela, sabe de uma coisa? Você é inteligente demais. Você pega esse teu diploma de psicologia e joga no lixo. O dia que você jogar esse diploma de psicologia no lixo e entender que você não é nada, você vai entender o que é o reino de Deus. E aí sabe o que Deus vai fazer? Vai pegar aquilo que você jogou no lixo e vai usar em prol do reino dele. Não é? Mesma coisa fez comigo. Sabe como, da verdade, como eu comecei a fui me converter e ler a Bíblia? Uma pessoa me desafiou, sabia que eu era... Às vezes a gente não quer admitir, mas a gente é orgulhoso, né? Eu já era engenheiro, eu já era um executivo. E essa pessoa pregando a palavra para mim e para a Rosana durante 5 anos. Alguém já pregou a palavra para alguém em 5 anos aí? Já, né? Ainda bem, viu? Ainda bem que não eram vocês que me evangelizaram, senão eu estava na roça. 5 anos essa pessoa me evangelizando. Aí ela falava e eu tirava o sarro dela. Tanto é que quando nós nos convertemos, a gente sabia versículo de cor já faz tempo. Tanto que ela ficava falando, nossa. Né, ficava o tempo todo. Aí ela falou para mim assim, sabe, Otávio, me admira você, um cara tão inteligente, tão culto, e nunca leu o livro mais editado do planeta, e não sabe qual é a mensagem central desse livro. Eu falei, é mesmo. Me pegou pelo orgulho. Aí eu comecei a ler, e comecei a ir. Aí ela se mudou, e os meus filhos foram visitar ela em Santa Catarina. Aí o Daniel, meu filho, pastor hoje, chegou em casa com uma conversa diferente, com um papelzinho cheio de cor, e dizendo assim, pai, o meu coração era preto assim, ó. Agora Jesus entrou no meu coração. E o coração dele mudou. E eu olhava e falei, o que é isso, menino? Você está falando aí? Estou entendendo nada que você está falando, menino. Aí, como ela era muito amiga nossa, falou assim, olha, pelo menos leva esse menino na igreja, vai. Aí eu falei, eu não vou. Falei para a Rosana, se você quiser ir, você vai. Eu não vou na igreja dos crentes. Não. Você quer ir, vai. Aí a Rosana foi, começou a ir e se converteu também. Aí eu era daquele que deixava ela na porta da igreja e ia embora. Fala se Deus é bom. Aí a gente acabou se convertendo. Por quê? Porque começa agora a mudar a cultura. E algumas coisas eu falava para Deus. Quando eu me converti, muito arrogante, falava assim, não, essas coisas eu não vou fazer. Carregar a Bíblia embaixo do braço, eu não vou, Deus. Bíblia embaixo do braço, eu me nego. Né? E tantas outras coisas que eu gostava. Mas aí, sabe o que acontece? Eu me lembro que eu e a Rosana fizemos uma oração logo que a gente se converteu. Ela se converteu primeiro que eu. Só que a gente nem sabia o que estava falando. Mas a gente orou assim, Deus, nós queremos dar todos os passos que forem necessários para a gente entrar no centro da Tua vontade. E aí Deus começa a trabalhar na nossa vida. E se você permitir deixar o reino entrar dentro de você, aquilo que era impossível de você parar de fazer, perdeu a graça. Já não é mais a mesma coisa. Mas primeiro você tem que permitir que isso entre dentro de você. E aí Deus começa a ensinar umas coisas malucas. Se você for ver lá em Mateus 5, o sermão do monte, que todo mundo conhece, né? O sermão da montanha, o sermão do monte. Jesus nada mais estava ensinando sobre o reino, como é que funcionavam as coisas. Ele estava começando a mostrar agora, gente, é assim, ó. Vocês têm que ser assim. Por quê? Porque se você for manso, você vai herdar a terra. Mas meu pai sempre me ensinou, falou assim, ó, não entra na briga, mas se entrar, não apanha, hein? Desce o braço. Então, quando eu entrava para descer o braço.
Não tinha nada de manso. E aí começa a ensinar algumas coisas estranhas. Que melhor é dar do que receber. Gente, receber é bom demais. Não é? Mas dar é muito melhor. Aí a nossa cultura mundana diz assim, que a gente tem que ver para crer. Se eu ver, quantas vezes eu falei isso? Falava para a Ruth, se eu ver a manifestação do teu Deus, eu vou crer. E eu acabei crendo sem ver. E depois eu vi, aleluia. Não é bom? Melhor é dar do que receber. Aí você dá. Aí quando você dá, o que acontece? Você recebe. É louco, gente, é louco. É uma coisa muito maluca. Né? Nem os mais malucos podiam imaginar e criar um evangelho. Nem o Spielberg poderia imaginar criar um evangelho tão maluco assim. Porque a coisa é doida. E aí a gente fica preso em coisas, em laços, em anzóis que ficam nos prendendo na terra. Gente, chegou o tempo da gente se desprender disso. Não adianta. Nós vivemos segundo outras regras, outras normas, outras leis, que são as leis espirituais agora. Então, a crise está aí, não está, irmãos? Batendo a porta aí. Não vamos ser ingênuos dizer que não tem crise. Mas eu já falei isso aqui. O problema não é a crise, o problema é a crise entrar dentro de você. A crise passar a governar, a crise passar a ser o seu reino. Não é verdade? Então a gente entende agora que não adianta, a gente não vai sair da crise. Não estou dizendo que a gente não tem que trabalhar. Mas não é pelo seu muito trabalhar, não é pelas suas estratégias humanas, não vai ser por isso. Porque agora a nossa vida é regida e reinada por outro reino. Então, a gente só vai sair da crise, em primeiro lugar, de joelho no nosso quarto. Chamando a existência pela fé aquilo que não existe. Isso é reino. Quando a gente tem dor de cabeça, não tenho nada contra remédio, irmão. Não estou pregando aqui que eu sou contra remédio, contra médico, contra psicólogo, né? Até porque minha pastora é psicóloga, não podia nem falar isso, né? Mas o que eu estou falando é que a nossa primeira reação, estou com dor de cabeça, é procurar um remédio. Não é, gente? Não estou falando que está errado, o remédio é bênção. Deus usou a cabeça dos homens para criar remédio. Mas eu estou falando de princípio. Né? Às vezes você ora, e a cabeça passa. Você não precisa tomar remédio. Uma vez, eu não sei se já contei isso aqui. Eu recebi um missionário de não sei de onde aí. Eu fui numa reunião da Donep e tinha um missionário não sei de onde aí. Foi lá na minha empresa orar. Ele falou para mim assim, você vai para os Estados Unidos 3 vezes. Gente, a minha empresa, ela tinha menos de 150 metros quadrados nessa época. Tinha acabado de comprar a empresa. Ele falou, você vai a primeira vez a trabalho, a segunda vez a passeio, e a terceira vez você vai ter negócios lá. Ele me falou, eu, meio que como Sara, dei aquela risadinha e disse, deixa para lá, minha vida não é guiada por profecia, deixa para lá. Aí, de repente, aparece um homem, toca a campainha lá, me liga, fala, Otávio, você fabrica fornos, tal, você quer desenvolver uma linha de forno diferente aí? Uma linha de forno infravermelho? Falei, eu desenvolvo qualquer negócio. Aí ele veio na empresa me propor um negócio de uma resina americana para colocar entre 2 vidros para fazer laminados, vidro laminado em baixa quantidade, porque as máquinas de vidro laminado são máquinas gigantescas. Então era uma tecnologia em que você conformava os vidros, enchia de uma resina e precisava colocar num forno de infravermelho para curar aquela resina.
E aí eu todo ansioso, porque ele falou que era um negócio com os Estados Unidos, tal, e eu meio ansioso. Aí esse homem chega e senta na frente da minha mesa, minha escrivaninha, e começa assim. Ai, que dor de cabeça. Ai, que dor de cabeça. Eu tentando falar com ele, ele, ai, que dor de cabeça, não estou aguentando dor de cabeça. Aí aquilo começou. O Espírito Santo falou para mim assim, ora, põe a mão na cabeça desse cara aí. E eu, Deus, vai melar o negócio. Deus é perigoso, vai melar o negócio, Deus. E aí ele falava, eu só via a boca dele fazer assim, já não escutava mais nada. Ora. Ai, meu Deus, você ficar vermelhão. Ele até tomou um susto. Eu levantei e falei assim, posso orar aí por essa cabeça? Eu vou orar e vai passar dor de cabeça. Ele olhou para mim assim, pode. Aí fui para trás, pus a mão na cabeça dele. Senhor, em nome de Jesus, toda seta maligna de dor de cabeça, sai em nome de Jesus. O cara olhando para mim assim. Sentei e falei, agora a gente pode falar de negócio. Aí ele falou para mim assim, cara, mas passou a dor de cabeça. Incrível. E eu falava para ele, vamos falar de negócio. Ele falou, não, me fala desse Deus aí. Eu falei, mas vamos falar de negócio. Não, me fala desse Deus aí, como é que é isso? Deus, vamos lá. Aí comecei, preguei o plano da salvação para ele, daqui a pouco ele está ajoelhado e entregou a vida para Jesus. Aí eu vou na casa dele lá no Guarujá, visito a família dele lá. Oro lá, a mulher dele era desviada. E orava por ele, e sei lá. Bom, aí por que eu estou falando tudo isso? Porque esse cara falou assim, bom, já está acertado uma visita para você ir nos Estados Unidos, conhecer a empresa de resina e ver o forno para fabricar. Aí vou euzinho, quando eu estou passando no avião, assim, sabe aquela região que está chegando nos Estados Unidos, assim, aquelas águas de cor diferente, assim, peguei um voo lindo durante o dia, e falava, Senhor, Tu és bom. A nossa vida não é baseada na cultura desse reino. E hoje, eu quero que você medite, porque eu tenho me policiado e tenho buscado, e eu tenho certeza do que eu estou falando. Deus permite algumas coisas acontecer na minha vida e na tua, porque você ainda não está no ponto. Você está muito preso nesse reino aqui. Você precisa ainda despregar desse reino aqui. Aí é fogo, né? Né, Ricardinho? O fogo dói, né, cara? O fogo dói. Não é nada cômodo, é chato. Mas a gente tem que buscar as coisas no céu. Buscar as coisas no reino do Espírito. E o Senhor nos ensina nessa manhã, eu e você. Se de fato você quer que o reino de Deus venha sobre a tua vida, saiba que implicitamente, quando você diz, eu quero o teu reino na minha vida, significa que você agora se submete a todo o governo do Senhor, em todas as áreas da sua vida. Porque não tem aquela área que você diz assim, Deus, deixa essa fora, vai. Isso aqui, não é? Tem um pastor uma vez que me falou uma coisa que eu achei muito engraçado. Tem gente que tem um pecadinho que chama Luluzinho. Aí ele anda com o Luluzinho no bolso, o Luluzinho sai, ele passa a mão no Luluzinho. Ai, Luluzinho, você é tão bonitinho. Manda esse Luluzinho embora. Ah, não, Luluzinho não. Todo o resto eu já estou conseguindo, mas o Luluzinho, deixa ele aí. Ele é bonitinho. É o Luluzinho que está te pegando. É ali aonde a coisa pega. E a pergunta que o Espírito faz hoje é, você está disposto? Está disposto? Está disposto? Eu queria já pedir para o apóstolo a gente cantar aquele cântico, Pai Nosso, com todo o entendimento agora da revelação dessa palavra hoje. Que quando você cantar aqui, o teu reino vem sobre nós, vem sobre mim. Você está sabendo exatamente o que você está falando. E você está querendo dizer assim, Senhor,
quando eu digo o teu reino vem sobre mim, eu quero dizer que eu estou abrindo mão. Eu estou abrindo mão do meu governo sobre a minha vida. Eu estou abrindo mão daquilo que eu acho que é certo na minha vida. E o Senhor me ensina agora, Senhor, a andar segundo a cultura do teu reino. Gente, a cultura do reino é doida. Você está disposto? Não é, gente? Deus vai te propor algumas coisas muito loucas. Não é coisa normal, não. É coisa louca. Você está disposto a receber essa proposta de Deus e dizer: Deus, eu vou. É louco, mas eu vou. Eu não entendo direito, mas eu vou. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. O cara, para não andar ansioso no meio de uma crise dessa, tem que ser louco. Não é mesmo? Quando começa a chegar os papéis lá, você não tem dinheiro para pagar as contas no outro dia, você começa já. Aí o Senhor fala assim: sossega, descansa. Você está disposto a cometer essas loucuras de sossegar no meio da crise, não andar ansioso? Quando você entender isso e orar essa oração que nós vamos orar junto, de dizer assim: venha o teu reino, Senhor, sobre a minha vida, significa assim que você está expandindo as possibilidades do reino do Espírito e fechando as possibilidades do reino natural. Que você está dizendo: Senhor, eu não quero mais fazer nada conforme o meu querer, mas eu quero agora fazer conforme a tua vontade. É louco, é difícil. Vamos nos colocar em pé. Vamos orar esse cântico juntos. Cadê o pessoal do louvor? Vem aqui, vocês estão tão lindo cantando todo mundo aqui, meu. Maravilhoso. Glória. Faça desse canto a tua oração. Vamos juntos. Aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Bendito, maravilhoso, excelso Deus. Deus eterno. Pai nosso que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Teu reino venha, terra como nos céus. Teu reino vem, vem, vem. Teu reino vem, 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 Senhor. Teu reino vem, ó, vem. Teu reino vem, teu reino vem. Aleluia! Glória ao Senhor! Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém.
vocês. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Mais alto. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre. Amém. Vem, Senhor.